Pois é, galera, tamo aí. De novo na zona de rebaixamento, como esperado. Falamos no pós-jogo, a vitória do Ceará contra a equipe do Londrina era uma vitória só para realmente se manter ali na briga contra o rebaixamento, né? Não ficar isolado. Imagina se tivesse perdido pro Londrina. Hoje estaria a 4 pontos de sair do Z4. O Ceará venceu, ainda se mantém a 1 ponto de sair do Z4. O Avaí venceu também a equipe da Ponte Preta e o Avaí mostra que quer realmente escapar do rebaixamento. 3 vitórias seguidas, coisa que o Ceará não conseguiu fazer, né? E paga um preço altíssimo por isso a equipe alvinegra, porque pegou Cuiabá, pegou Náutico, clubes que estão ali mais ou menos na faixa de campeonato que o Ceará e não conseguiu vencer. Pelo menos venceu Londrina, chegou a 28 pontos e continua na zona de rebaixamento, justamente porque o Avaí também venceu, tá? Bom, de toda forma, o que vale é o Ceará tentar melhorar no resto da competição para buscar essa permanência, pelo menos na Série B. E para isso precisa melhorar muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre contratações, jogador lá do CSA com data para chegar no Ceará, o que é um pouco vergonhoso também a gente ficar esperando o jogador da Série D, desculpa, chegar aqui no Ceará como se fosse a solução dos nossos problemas, né? Tem a questão do Jonathan Jesus também, mais uma notícia envolvendo o ex-jogador do Ceará, jogador da base, que poderia ser vendido agora, poderia cair um dinheiro agora pro Ceará, mas pelo visto não vai acontecer. Então, chega nesse vídeo, deixa o like, compartilha, manda pra geral, quem puder seja membro BPR, que você entra lá no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Pois é, rodada 24 da Série B rolando ainda, tá? Porque hoje, segunda-feira, ainda tem jogos para acontecer, mas não muda muita coisa em relação ao Ceará, né? O Ceará estava ali de olho nesse jogo do Avaí, o Avaí venceu a equipe da Ponte Preta por 2-0 ontem, né? No domingo, fora de casa. Ontem também teve São Bernardo 1, Náutico 1, Operário 0, Vila Nova 0 e Criciúma 0, Fortaleza 2. Fortaleza muito forte aí na briga pelo acesso, mostrando, cara, que na verdade você não precisa ser uma equipe, nossa, um primor de futebol, um futebol arte, Série B. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, é sobre você ter uma equipe consolidada defensivamente, que leva poucos gols e que às vezes joga em transição, consegue alguns golzinhos, consegue algumas vitórias fora de casa. Foi o caso do Fortaleza, pegou o líder da competição, assisti parte do jogo, o Criciúma também não mostra um grande futebol, mas foi um jogo ali de parte de cima da tabela que mostra a diferença de quem está na parte de baixo da tabela. É justamente a solidez defensiva, a vontade, né, aquela organização tática mínima que hoje o Ceará não tem. Né? Em breve vai ter Clássico Rei. O Ceará tem alguns jogos difíceis pela frente e eu nunca vi uma condição tão favorável para o nosso rival quebrar esse tabu. Né? E agora eu acho que se eles não quebrarem, meu amigo, quebra mais não. E o Ceará tem uma sequência muito pesada. Primeiro, Vila Nova fora de casa. Cadê a posição do Vila Nova? Terceiro colocado. Né? Vila Nova que empatou fora de casa contra o Operário. Terceiro colocado, 41 pontos. Vem muito bem a equipe comandada pelo Guto Ferreira. O próximo jogo do Ceará é contra eles no domingo, 6h30 fora de casa. Depois pega o Sport Recife, dia 5 de setembro, em casa. O Sport, que nesse momento está na 8ª posição, ainda vai jogar. Se vencer o América Mineiro, deve vencer o América Mineiro, vai entrar no G6. Né? Então, eu acho que a gente vai pegar outra equipe de G6, outra equipe que disputa pelo acesso. Atlético Goianiense e Ceará, aí é um jogo de mais de meio de tabela, né? O Atlético Goianiense ainda ali na 11ª posição, mas jogar fora de casa contra o Atlético é sempre muito difícil. E depois Clássico Rei, Fortaleza e Ceará no dia 13 de setembro. Olha essa sequência, cara. Muito importante o Ceará se superar. A gente vai ter que ter futebol de algum lugar aí. De algum lugar o Ceará vai ter que arranjar futebol, arranjar esse esporte futebol, porque até o momento não parece. É como eu falei, Série B é muito sobre organização tática, solidez defensiva e eficiência no ataque, né? Na transição rápida, dominando o jogo, enfim, mas de alguma forma você tem que ter eficiência ofensiva. O Ceará não tem nenhuma das três. O Ceará perde muitos gols, o Ceará não tem solidez defensiva, o meio campo do Ceará ainda não é o ideal. O Daniel Paulista não conseguiu achar um meio campo que dê proteção, porque eu até acho que a dupla de zaga vai bem, né? Mas na lateral esquerda, para mim, Sávio já é para sair,
O Sanches é menos pior, mas ainda muito abaixo da crítica. E no lado direito, inventa alguma coisa, nem que seja o Júlio César realmente lateral, enquanto o Brian Borges não volta de lesão, né? Tem o Enzo também que pode jogar por ali e tal, mas de toda forma o Ceará tem dificuldades defensivas. Não pela dupla de zaga, que para mim Gabriel e Luizão é a melhor dupla aí dos últimos jogos, mas justamente pelo contexto, pelo arredor, né? As laterais e a volância da equipe. Richarlison muito abaixo, fez o primeiro tempo até ok no último jogo, mas o segundo tempo começou péssimo da forma que a gente conhece o Richarlison ultimamente, então o Daniel Paulista tem muita dificuldade ainda para não levar gols, né? E isso é um problema contra um Vila Nova, contra o Sport, contra o Atlético fora e contra o Fortaleza. Desafio para Daniel Paulista, que se não conseguir dar um jeito aí até pro próximo jogo, é possível que caia, né? É possível até que seja demitido, tá? Bom, a gente vai seguindo, acompanhando esses jogos, mas vamos de notícias também relacionadas a contratações. Tá aqui o Rian Santana, rapaz, com data para ser atleta do Ceará, jogador vem da Série D, tem pré-contrato com o Ceará, só que o CSA tá jogando a repescagem da Série D e vão ter 2 jogos para definir a vida, dia 27 de agosto e dia 3 de setembro. Então, após o dia 3 de setembro, Rian Santana vem para o Ceará. Não é a solução de nada, assim, é um jogador para compor o elenco, é um jogador que pode agregar, mas não muda o patamar técnico do ataque, então realmente é muito pouco, né, o que o Ceará faz. O Ceará fez praticamente um novo time nessa janela, mas eu não vejo evolução assim de patamar técnico, não. Acho que o Ceará está realmente fazendo contratações até perto do que a gente está ali de tabela, né? Um time que luta contra o rebaixamento para a Série C. Tomara que Rian Santana venha, cala a boca de todo mundo, consiga ser titular e tal, mas não é uma realidade, né? Não é aquela contratação que muda a qualidade técnica, que sobe o patamar da equipe, pelo menos em teoria, né? Bom, outra notícia de mercado é em relação a Jonathan Jesus. O Ceará passa por uma grave crise financeira e acredito que lá dentro havia uma esperança do Jonathan ser vendido, porque o Ceará tem um percentual legal dos direitos do Jonathan Jesus, mas o Cruzeiro decidiu que o zagueiro não vai ser negociado neste momento, rejeitou a oferta de 13 milhões de euros por 75% dos direitos econômicos. Então, o treinador Arthur Jorge conta com o zagueiro e todos acreditam que ele vai valorizar mais. É o que se faz quando você tem solidez financeira, quando você tem segurança naquilo que você está fazendo em relação às suas joias. Então você dá uma segurada, valoriza mais para vender mais caro, né? Como o Ceará está em crise, chegou uma propostazinha melhorzinha ali do Júlio, né? Melhorzinha entre aspas, porque é uma vergonha ter vendido por aquele valor, 700 mil euros, né? Então chegou uma propostazinha ali, vende, porque o negócio tá feio, estamos aqui desesperado, não tem dinheiro, diferente do Cruzeiro que consegue dar uma segurada no mercado, consegue realmente proteger seus ativos e só vai vender por um valor bem acima, coisa que a gente queria até que eles fizessem, né? Fosse um pouco mais de Ceará agora, vendesse logo para algum valor aí, porque o Ceará precisa desse dinheiro para agora, mas isso não vai acontecer. Tá bom? Então, talvez até por isso que o Ceará tenha vendido o Júlio também, né? Não vai cair esse dinheiro aí do Jonathan. Então, vende o Júlio e é isso. Perde um grande atacante, um dos poucos dribladores que a gente tem no elenco e traz aí o rapaz da Série D para ver o que é que acontece. Eita, Ceará, se cair, meu amigo, é porque merece e merece demais, né? A gente como torcedor torce que não, mas tá feia a situação e a gente vai ficar comentando aqui todo dia no BPR. Se você não tá inscrito, se inscreve, deixa o like, tamo junto. Mais tarde tem live, então fica ligado com a gente. Ativa o sininho de notificação aqui, segue a gente nas redes sociais, @BPR Vozão. Valeu, até a próxima, bora Vozão.